Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Celebration Luxury Team. Eu sou Daniela Galvão, corretora de imóveis aqui em Orlando, sou fundadora e líder do Celebration Luxury Team, que é um time de real estate, um time boutique aqui em Celebration, dentro do La Rosa Realty, que auxilia brasileiros a investirem aqui nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Flórida. Hoje eu tô aqui e eu vou apresentar para vocês mais um integrante do Celebration Luxury Team, que é o Rodrigo, que é um dos novos integrantes do Celebration Luxury Team, vem passando por umas mudanças nos últimos meses e nós mudamos as diretrizes de crescimento. Então hoje eu tenho mais um agente para apresentar para vocês, é o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Bom, primeiro agradecer, o convite de gravar esse podcast e de entrar no time do Celebration Luxury Team e ajudar os brasileiros a adquirir sua casa aqui, seja de investimento, seja de moradia. Então, vamos lá, vamos juntos aí no time. Não, o prazer é todo nosso, né? Nós procuramos o Rodrigo, entendeu? Porque quando eu fiquei sabendo que o Rodrigo tirou a licença dele, que ele tinha entrado no La Rosa Realty, que é a imobiliária, né? Onde nós estamos sediados. Eu fiquei sabendo que o Rodrigo estava lá, que eu já conheci o Rodrigo anteriormente, né, Rodrigo? Acho até legal você falar daquele seu projeto que você tinha antes, quando eu te conheci, porque eu acho que vem muito a calhar para outros investidores, Sim. né? Um produto legal que você estava trabalhando naquela época. Sim. E eu conheci o Rodrigo e falei, nossa, o Rodrigo agora é real estate agent. Aí, que legal. Bom, que legal, fico lisonjeado. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais de você, da sua história, como que você veio parar no real estate, como você veio parar em Orlando. Conta pra gente tudo da sua vida. Opa, vamos lá. Tem novidade boa, né? Coisas novas na sua vida. Conta pra gente. Vamos lá. Rodrigo Freitas, tenho 39 anos, já estou aqui nos Estados Unidos há 7 anos e meio. Ainda não é um tempo muito grande, mas já tenho bastante tempo aqui, uma bagagem aqui. Pai da pequena Mel, de 3 meses agora de idade. Linda. Marido da Gisele, né? Já no Brasil fui empresário, tive 2 empresas no Brasil, uma no setor industrial, na parte de consultoria, e a outra tive empresa com a minha esposa na parte de estética. Era um nail bar que a gente tinha lá no Brasil, lá na região da Moca, onde eu morava. Ah, tá. Era muito bacana. E aqui nos Estados Unidos fui sócio proprietário da House in Orlando, onde a gente se conheceu, que era um projeto bem bacana na área de vacation homes, né? Era um estilo de hospedagem bem legal. A gente encerrou as atividades no ano passado. E como eu conhecia muita gente passava e me perguntava sobre real estate, né? E como eu já estava no segmento de vacation homes, eu sempre indicava uma pessoa ou outra, sempre falava, olha, procura tal pessoa que ela pode te ajudar. Foi aí que despertou o interesse. Falei, poxa, né? Eu já conheço sobre o mercado, já conheço sobre as propriedades. Eu já conheço, né, as regiões de Orlando para ajudar a pessoa a escolher a melhor opção ou melhor região. Ué, por que eu não vou atrás da licença, né? Foi aí que despertou o interesse de ir atrás da licença de real estate. Eu estudei, fiz ali todo o curso presencial quanto o online. E aí, tirei a licença, passei de primeira, foi uma sorte ali que eu... Olha, foi muito estudo, mas passei. E aí foi quando eu comecei a dar os passos aí, né? Eu entrei na La Rosa e aí entrei aqui no time do Celebration Luxury Team, que para mim é muito, muito especial, tá? Num time tão bom que todo mundo se ajuda e a gente tá aí preparado com todas as forças, né, para atender o nosso cliente da melhor maneira, oferecendo a melhor experiência, né? Que a gente sempre leva muito a sério a experiência com o cliente. Não, é verdade. Isso aí, inclusive, uma das coisas, eu já falei isso para você, né? Mas é bom que todo mundo saiba que uma das coisas que eu mais prezo quando eu vou atrás de um agente, que eu vejo falar, esse agente ficaria muito bem no meu time, é porque eu sei que esse agente vai cuidar dos meus clientes, dos clientes do time, como eu cuidaria, entendeu? E que é uma pessoa diligente, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, todos os que estão no nosso time são pessoas que tem esses adjetivos, né? Exatamente. A gente sempre busca, né, essas características, porque quando a gente fala de experiência, de oferecer experiência desde o começo até o final com o cliente, né? De pegar na mão dele e falar, olha, estou aqui para te ajudar
e realmente mostrar para ele que nós somos preparados o suficiente, que temos o time jurídico, temos todos os times preparados para dar a melhor assessoria para ele na compra do imóvel. Então, Exatamente. realmente. E é engraçado, né? Você falou que você trabalhava lá você tinha o seu projeto na House In, que você tinha as pessoas que chegavam em você, que falavam, será que você pode me ajudar a comprar uma casa? E você indicava, porque a minha história é mais ou menos essa também. Olha entendeu? só. De pessoas que, na época, eu administrava casas, de pessoas, né, que não moravam aqui, mas tinham casas de férias delas, sem alugar. E aí, quando a família crescia, preciso de uma casa maior, você pode me indicar para um corretor, mas eu quero que você acompanhe todo o trabalho dele. Então, acho que eu vou ser corretora também, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que acontece naturalmente para as pessoas que, por exemplo, isso é uma prova de que seu cliente confia em você, entendeu? Ele tem aquele relacionamento, ele conhece o Rodrigo, ele sabe que o Rodrigo vai tomar conta direitinho do interesse dele, então ele pede para o Rodrigo acompanhá-lo. E realmente esse nosso trabalho de real estate agent, né, de corretores, é exatamente isso, né? A confiança do cliente na nossa representação do interesse dele, né? Sempre levando o interesse em em maior instância. Exatamente. Até ontem eu postei no meu Instagram uma frase que é o real estate não é somente a venda, é ter o relacionamento duradouro com os clientes. E é exatamente essa troca, né? Porque ele sente a confiança na gente, porque a gente está cuidando realmente dos interesses que ele está querendo e a gente entregando exatamente o que ele está buscando. Então, essa troca assim, de experiência, dele acreditar na gente, a gente também, né, nele, isso se torna... fortalece só a relação com o cliente. Exato. E você sabe que até na nossa apresentação que a gente tem, porque o nosso time também tem nós temos vários procedimentos, né? Exato. Então, quando a gente tem um cliente que quer comprar uma casa com a gente tem que fazer uma apresentação quando ele está conhecendo o cliente, né? Exato. O Buyer's Consultation, que a gente chama. Nele está bem descrito lá a importância não somente do acompanhamento da venda, né? Exato. Mas o pré-venda, o durante a venda e o pós-venda. O pós-venda é muito importante. O pós-venda dura sempre, Exato. né? Você sempre ali para o seu cliente, que nem todo ano, uma vez por ano, chega a época de pagar imposto predial, a gente manda um e-mail para os clientes, olha, né, você tem que pagar seu imposto predial, ou de repente já está na parcela do financiamento, você não precisa pagar, mas vai vir essa cartinha falando para você não precisa pagar, é só um alerta do que está sendo cobrado do seu banco. Exatamente. Ou quando é época de homestead, olha, agora é a data final para você aplicar. Não se esqueça, porque se ele perder aquela data, ele acaba perdendo o direito de usar. Então, a gente está ali justamente para fazer essa troca e alertar e fazer o pós-venda exatamente para acompanhar ele, para ter certeza que ele está com o produto certo, que ele quis, né? E é muito engraçado porque, assim, acaba a venda e sempre tem coisinha ou outra. Aliás, essa semana eu vendi uma casa e aí agora faz uma semana. Hoje a vendedora me ligou, falou, Dani, eu não troquei o endereço da minha casa no Amazon. As rações do cachorro chegaram na casa antiga, eu preciso ir lá pegar. Então, você tem que cuidar disso também. Não acabou ali. Não acabou ali, exatamente. Não acabou, não é isso? Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da House In. Isso. E eu acho que esse assunto tem muito a ver com outro assunto que as pessoas perguntam muito. Eu queria saber, assim, a sua opinião. O que os seus clientes perguntam para você? Qual é o seu approach sobre casas de férias? Explica o que era House In. Legal. E como que isso é uma oportunidade para outras pessoas também. Legal. A House In, ela era um estilo de hospedagem aqui, né? Onde era uma casa moldada ali como se fosse uma pousada, mas ela não era uma pousada, era simplesmente a locação dos quartos, né? Então ela tinha um molde um pouco diferente, onde tinha realmente uma pessoa que sempre cuidava dos guests e eu sempre levava a sério a experiência. Por isso que eu sempre gosto dessa palavra, porque eu sempre digo que o cliente, quando chega e tem uma boa experiência dentro do seu serviço, dentro do seu produto, ele vai te indicar. Então, a House In, ela levava muito a sério isso, né? Deu muito certo durante o período. Acabamos vendendo, né, junto com os outros sócios, acabamos vendendo o real estate, né, ou seja, a propriedade, e acabamos encerrando. Mas ela é um modelo muito interessante, porque aqui em Orlando, se a gente falar de turismo, né, são 75 milhões de pessoas que vêm para cá. E se a gente falar de casas de férias, seja nesse modelo que era a House In, ou seja no modelo de casas inteiras, é muito interessante, porque são muitas pessoas que vêm para cá, não somente brasileiro, né, canadense, enfim, o mundo inteiro quer vir para a Disney
para Disney, Universo, para Orlando, né? Pelo fato do clima, os parques sempre em crescimento, então isso se torna aí falando de investimento, né? Para quem compra casa, um investimento mais sólido, porque a Disney sempre está inovando, sempre está com atrações novas. Universal vai ter parque novo em 2025. A SeaWorld acabou de lançar a montanha-russa. Então, você vê que assim, os parques nunca param. Né? A cidade, você vê que ela tem um crescimento exponencial muito grande. Obras para todo lado. Muito crescimento, até mesmo em casas, né? Propriedades, condomínios, novas áreas em crescimento. Então, se torna um setor muito sólido, né? De investimento para quem queira entrar no mercado de casas de férias, seja num modelo, né, desse que era muito parecido com a Housing, porém tem que ter seus cuidados, porque tem o condomínio que não aceita, o condado que não aceita, então tem que sempre verificar. Mas se tratando de casas de férias, ela tem ali os seus cuidados que o proprietário, que a gente está aqui à disposição para ajudá-lo, porque se a gente pegar uma casa de férias, ela tem que estar numa boa localização, ela tem que ter uma decoração adequada que chama a atenção, né? Tanto da criança quanto do proprietário, de quem está o proprietário, da pessoa que está alugando a casa, putz, aquela decoração bacana, aquela decoração que se sente bem, aquele quarto temático. Isso é muito importante, né? Uma boa administração e manutenção. Então, são 4 elementos ali, ou 4 tópicos que eu sempre falo. Casa de férias tem que ter esses 4, tem que ter um conjunto para ter bons resultados para quem está comprando, né? Eu também acho. Porque, afinal, é um business que ele está comprando, Exatamente. né? Ele não tá comprando uma casa de férias para ele passar férias. Se ele espera a renda, ele está comprando um negócio, ele tem que administrar esse negócio, apesar de ter um property manager, né? Exatamente. Isso, mas é necessário que... Como é que é aquele ditado? O olho do gordo, olho do dono é que engorda o... exatamente. Então, é importante mesmo. Então, é muito importante. Mas é um mercado muito sólido aqui, por conta, né, desses investimentos. Cidade em crescimento absurdo, né? Orlando crescendo, regiões, Davenport, por exemplo, que é uma região mais próxima da Disney, crescendo absurdamente. Kissimmee ali já cresceu bastante, já tem seus condomínios, e agora Davenport crescendo. Claremont, você vê que vai ter aquele novo resort lá, o Windsor Cay, que vai ser para 2024, então, que na verdade é o último condomínio de vacation homes, de new development, né, que está acontecendo aqui, provavelmente, grande, porque existem uns pequenos aqui e ali, mas um condomínio, assim, de tamanha estrutura como o do Windsor Cay, o Windsor Island, todos esses condomínios são muito grandes, né? Tem muitas casas, tem um clubhouse muito clubhouse fantástico, exatamente. Então, não tem mais terra aqui, perto dos parques, não tem mais. As últimas grandes, né, já foram compradas, e agora a última é a do Windsor Cay. E depois disso, agora, se quiser comprar vacation home de nova construção, vai ter que comprar em condomínio pequeno, né? Que aí provavelmente serão de construtoras menores, e, enfim, um outro produto. Sim. Então você vê assim, o crescimento que teve Orlando e que ainda tem para oferecer. Então vai ter esse Windsor Cay, tá numa região ali próximo da 27, de Claremont ali, que é a estrutura, a mesma estrutura do Windsor Island, que é a estrutura fantástica de clubhouse. Então é isso que atrai bastante o turista, né? Quando ele vê uma foto de um clubhouse, ele já se vê, eu quero estar lá, pô, eu quero participar, eu quero estar nessa casa, né? Um quarto temático, que a gente sempre fala que a decoração é muito importante numa casa de férias. Muito legal mesmo, né? Porque a criança, imagina, ela vendo uma foto de um quarto do Star Wars, ou do Harry Potter, ou do Mickey, enfim, ela fala, pô, eu quero estar lá, quero ir nessa casa. Então, ela se vê, alguns detalhes que acaba se tornando um investimento ainda melhor. E ainda, né, o proprietário ainda tem a casa para vir desfrutar das férias aqui. Então, é um mercado bem sólido, é um mercado bem interessante aqui em Orlando. Tá. Então, falando sobre crescimento não só de Orlando, mas de Flórida toda, entendeu? É muito grande. Eu moro aqui desde 1998, faz 25 anos que eu moro aqui. Olha. Então, assim, eu falo que eu conheço o Orlando de ontem. Eu imagino o que você viu de crescimento aqui, né? Muito, muito diferente. Tudo mudou muito, assim, é uma outra cidade. E eu tô sempre aqui, nesses 25 anos eu estou aqui nessa região de Celebration mesmo.
E eu vejo tudo isso acontecendo. Só que eu tenho percebido, porque para mim e para você também, eu quero até que você explique isso, Uhum. porque eu sei que você tem clientes que te pedem isso também. As pessoas falam para mim, Dani, eu gostaria muito de investir em construções, eu gostaria de comprar um lote, porque eu já faço isso no Brasil, então Sim, eu vendo, eu quero construir e vender esse lote, vender essa casa sim. construída. E isso é uma coisa que eu vejo que vem acontecendo, porém. Isso já está meio que assim, na região de Orlando já não dá mais para a gente comprar um terreno, não vai ficar viável, né? A Exato. conta não vai A fechar e a conta não pessoa não fecha. vai ter esse lucro. Então, o que que os investidores estão fazendo? Conta para a gente como é que está isso, porque o Rodrigo é uma das pessoas no nosso time que é especializado nessa parte de development de terras, entendeu? De procurar terras para as pessoas comprarem, construírem e depois a gente faz a Tento. venda, tem todo esse processo de venda, que é aí Exato. que está o maior lucro da pessoa, né? Exatamente. Então, conta pra gente o que está acontecendo, que áreas que você tem oferecido, que você tem trabalhado. Então, isso é interessante porque, como você comentou, né, Orlando, assim, para fazer esse modelo, ele já não se adequa muito por conta do preço do terreno que você Uhum. encontra aqui. Então, a conta não fecha, né? É. Então, Sem contar que quase nem tem, né? e quase nem tem, exatamente. Então, é difícil você achar um que entre dentro do orçamento e que entre dentro de um estudo de viabilidade, um estudo de rentabilidade daquele projeto, daquela construção. Então, a gente tem oferecido aos arredores de Orlando, né, que tem um crescimento absurdo, né? Então, você tem aí num raio de 2 horas, 2 horas e meia aqui de Orlando, você acha terras muito boas, ainda baratas e Uhum. que fecha a conta. Que E, aí tem o preço, porque são alguns processos que a gente chama quando você vai para esse tipo de new development, de construção uhum. de casas, né? Então, primeiro, o terreno. A gente tem que achar um terreno que Uhum. encaixe dentro do estudo de viabilidade e rentabilidade, Uhum. fazer a due diligence no terreno. Então, quando encontra o terreno, faz primeiro a intenção. Uhum. Faz a due diligence no terreno para ver se o terreno realmente está adequado para fazer a construção. Porque muitas vezes você pode comprar um terreno que está alagado, que está numa área alagada, que tem uma árvore que você não pode, né, desmatar, você tem Isso. alguns animais, silvestres. Então você tem que tomar um Tem que cuidado e estudar esse tem que terreno. estudar. Tem empresas, né, que a gente são parceiros nossos que Uhum. faz esse estudo de viabilidade de Uhum. terreno, de solo, para Uhum. justamente ter a aprovação e falar, olha, ótimo, seu terreno ele está apto à construção. Aí Entendi. entra aí já os outros passos, né? Antes disso, a gente já fez o estudo de viabilidade para saber o quanto que vai custar o terreno, quanto que vai custar a construção e quanto que vai ser a casa de venda, qual que é o valor médio de venda da região. E, por exemplo, nessas casas aí que você tem feito ultimamente, aí que você tem ajudado esses clientes, que tipo de casa que está sendo construída? É uma casa mais simples? É uma casa mais elaborada? Bom, O que que você tem visto? normalmente são as casas um pouco mais simples, né? As casas populares aqui, né? De dois. Workforce homes, que a gente chama, né? Exatamente. Então, Uhum, de 3 quartos, né? 2 banheiros, aquela planta, um piso só, 2 vagas de garagem. uhum. Um padrão aqui americano, mas das casas mais simples aqui, Uma onde casa de você. Uma entrada casa de para entrada, um. onde você tem uma procura maior, né? Onde Aham. você tem uma Uma rapidez, uma liquidez. liquidez muito rápida. É. Então, quando você tem esse processo e depois que você faz o estudo, comprou efetivamente o terreno, Uhum. entra com a construtora, pegou as liabilities, né? Pegou os permits, licença, começou a construção, a gente já consegue, antes mesmo de entregar a casa, já fazer, já colocar ela no mercado. Exatamente. Assim, na verdade, assim, começou a construção, a gente já põe a venda, na verdade, Exatamente, porque porque aí. enquanto tem a construção, a gente já vai trabalhando com ela para vender, né? Uhum. Quando ela está pronta, a gente já tem o comprador. Então a Agora gente, conta a média dos dias que essas casas ficam no mercado ah, depois, quando a gente coloca essas casas novas de construção, quantos dias mais ou menos olha, elas são vendidas? a gente tem visto um pouquinho de tudo, mas olha, em média, menos de uma semana, 12 dias, 15 dias, então está sendo realmente muito rápido. Então, esse estudo de viabilidade, que a gente sempre pega os comparativos naquela região, antes de comprar o terreno, Uhum. faz o comparativo. Quais são as casas que venderam naquela região nos últimos 6 meses? Ou seja, 6 meses, o mercado está aquecido, né? Ou seja, você pode pegar nos últimos 90 dias
para verificar exatamente qual foi o tempo médio de venda das casas, quantas casas foram vendidas, que aí você consegue identificar, né, um zip code quente, digamos assim, aquele zip code que está realmente, muita gente está indo lá procurar, está em crescimento, então a gente sempre faz essa análise para ajudar o cliente a ter o objetivo dele, porque ele a conta precisa fechar para ele, entre compra do terreno, construção e aí o lucro entre a construção e o valor da venda que ele vai ter naquela situação. Então a gente faz todo esse estudo para ele, ajuda ele e temos os parceiros, acompanha a construção e temos os parceiros certos até mesmo para fazer escala. Então vamos supor, se a pessoa, o investidor, né, a pessoa ele quer fazer a construção de uma casa. Poxa, mas agora eu quero aumentar um pouco isso, né? Então eu quero comprar 3, 4, 5 terrenos. Nós temos parceiros que justamente oferecem essa possibilidade de fazer a escala disso. Então ele compra o terreno, faz a parte de permit, faz toda essa parte desse investimento e aí entra esse nosso parceiro para fazer a escala, entrando com o capital para fazer a construção e depois tem a venda da casa. Então nós temos aí estratégias para justamente para quem queira fazer uma casa ou fazer até 10 ou fazer uma estrutura até um pouco maior. Entendi. Porque na verdade, assim, esse tipo de projeto, né, ele pode ser para uma pessoa que queira realmente se envolver muito, fala, não, eu quero acompanhar tudo. Ou ele pode ser também uma coisa bem mais superficial, a pessoa não precisa se envolver tanto que a coisa acontece da mesma maneira. Isso. Porém, eu acho que é muito importante para quem vai fazer, por exemplo, a primeira casa, vou fazer a minha primeira casa, que a pessoa, eles sempre, né, esses parceiros mesmo recomendam que a primeira casa seja feita com dinheiro dele, exatamente. dinheiro próprio, não pegue financiamento, porque o custo do financiamento vai ser muito alto e não vai viabilizar o lucro. Mas esse processo é importante, não é? Para a pessoa, ela passar por esse aprendizado de ela usar o dinheiro dela em um processo de comprar um terreno, pegar os permits, construir, estar à venda, vender, tudo isso. É muito bom porque aí ela começa a acompanhar e a entender como funciona cada etapa da sua construção, do seu dinheiro, né, que está aqui. Né? Sabe exatamente quanto que ela vai investir, quanto que vai ter de retorno, e aí depois, quando a gente falar numa escala, ela já tem um know-how de como que vai acontecer, já tem os construtores que ela confia, a gente indica para ela quem são os construtores de confiança que faz naquela região, e ela também vai ter o seu feeling, né? Fala, poxa, saiu no prazo, saiu do jeito que eu realmente queria, então agora vamos partir para a etapa 2. Então a gente sempre tem esse cuidado justamente para ele cuidar, né? Porque, queira ou não, o dinheiro dele que está ali da obra, desde da compra do terreno, construção e a entrega, né? Para a gente vender a casa e ele ter o lucro dele na operação. Então, existe muita possibilidades no raio aí de 2, 3 horas de Orlando. Existem bastante oportunidades por aqui. Que ótimo. Então, quem tiver interesse, né? Quem quiser saber mais sobre esse projeto, sobre esse tipo de projeto, entre em contato com a gente. Nosso site, celebrationluxuryteam.com. E aí tem lá o nosso contato, tem telefones e também no final desse podcast eu sempre deixo o nosso website, eu coloco embaixo toda a descrição, né, de contatos nossos, então pode entrar em contato. Legal, entre em contato. A gente não bate papo, né? A gente pode bater um papo para entender o que a pessoa não está querendo. Né? Às vezes se encaixa nesse cenário, às vezes não encaixa. Então, sempre bater um papo para entender. Eu sempre falo assim, eu sempre começo com meus clientes entendendo o que eles precisam, né? Entendendo, poxa, qual que é a sua ideia? Não, eu quero comprar uma casa para eu morar. Ok, então é uma região que a gente indica por conta das escolas, por conta de vários fatores que aquela região suporta, né, para ele. Ah, não, eu quero comprar uma casa de férias numa região que eu possa vir passar férias. Ótimo, então é uma outra região, né? Porque tem sempre os cuidados, que a pessoa, muitas vezes eu já peguei muitos clientes que, vou comprar qualquer casa e vou alugar. Não é bem assim, né? Porque tem condomínio que não pode você alugar para short term, né? Ou seja, você não pode alugar para férias. Você só pode alugar para long term, ou seja, tem que ter um contrato no mínimo de 6 meses ou 12 meses. Depende do HOA. Então, a gente sempre, primeiro, identifica o que o cliente está querendo. Ele quer entrar nesse meio de construção, de new development, não tem o menor problema. A gente entende com ele qual que é o capital, qual que é o budget dele, para a gente adequar ele na melhor situação e na busca do melhor terreno, na busca da melhor construtora e para ele conseguir ter o êxito do que ele está buscando. Perfeito.
Ótimo. Então, Rodrigo, foi um grande prazer falar com você, te apresentar para todo mundo aqui. Estamos super animados aí com o Rodrigo na nossa equipe. Rodrigo, você quer deixar seu contato para eles, falar sobre a maneira que eles podem entrar em contato com você? Legal. Bom, eu que agradeço. Obrigado pelo bate-papo. Fico sempre à disposição. É um prazer estar aqui. E, bom, entrar em contato comigo, vou deixar embaixo, né, o meu contato do WhatsApp, e-mail. Então, só agendar comigo algum horário, mandar uma mensagem, enfim. Pode falar comigo. Vou deixar também meu Instagram, caso queira, né, seguir, que lá também eu coloco bastante informações sobre o real estate. Então, fico à disposição aí para ajudar nossos clientes e ajudar todo o nosso time. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você.